Olá, terceiro, tudo bem? Vamos começar a nossa segunda aula de Geografia. Nós vamos agora, nessa aula, tratar da Geopolítica, Geografia 2, na página 40 do seu livro, ok? Bem, espero que todos estejam bem em suas casas, que nós possamos, nesse período, entender e obedecer. Entender e obedecer os propósitos que Deus tem na nossa vida, que vai nos trazer paz e entendimento da melhor conduta nesse momento. Essa é a nossa oração de hoje, amém? Vamos iniciar a nossa aula. Então, nessa aula de hoje, nós vamos tratar da ordem multipolar, que nós temos aí na sequência do livro, falando da terceira ordem mundial, certo? Tem um mapa aí na página 39 que mostra essa configuração geopolítica de acordo com os territórios dessa terceira ordem mundial. E na página 40 começa a explicação. Quando a gente fala de ordem multipolar, é só você lembrar o seguinte: acabou a Guerra Fria, eu não tenho mais socialismo, o capitalismo perdura, se consolida e começa a se fortalecer no mundo, as relações econômicas, políticas e sociais passam a girar em volta do capitalismo, mesmo nos países que antes eram socialistas. Socialismo não consegue existir mais. Nós temos alguns resquícios do que já foi o socialismo, agora uma estrutura socialista adaptada às relações econômicas e políticas com o capitalismo, certo? Nós não temos mais socialismo soviético. Então, o mundo passa a ter vários polos de poder. Que poder? Poder político, influência política, geopolítica e força econômica. Esses vários polos: Estados Unidos, Japão, China e União Europeia. Esses demonstrando aí a multipolaridade do mundo. Eu não tenho mais somente duas potências e polos disputando força. Agora são várias, tá? E também poderia ser citado aqui a Rússia, que passa a ser um país que cresce em força e importância geopolítica com o passar dos anos, tá? Vai crescendo no cenário mundial. E em diferentes momentos, a partir desse período da década de 90, começam a surgir agentes importantes na dinâmica geopolítica mundial, no cenário econômico ou político, ou algum outro fator que envolve essa dinâmica mundial, ok? Aqui eu já ligo direto com o mundo sendo integrado. Quando eu falo que o mundo está integrado, porque se consolidam as conexões, as relações. Eu tenho evolução de transporte, evolução de tecnologia, evolução nas comunicações, tá? Som, imagem transmitido com eficiência, a internet começa a se massificar, os computadores, celulares, tudo isso vai acontecendo a partir da década de 90 no mundo, se massificando no mundo, integra o mundo. Tá? Esse período de integração, que consolida essa integração, a massificação do consumo, de hábitos, né? A mundialização de relações, consolidação das empresas, que eu vou citar aqui na frente, as multinacionais e transnacionais, atuando em diferentes países, mesmos produtos sendo consumidos em diferentes países, em diferentes realidades e contextos socioeconômicos. Tudo isso é o cenário que é a base para o que nós chamamos de globalização. Antes de começar a globalização, só um detalhe aqui, ó. Integrar não significa igualar. O mundo integrado não é um mundo igual. Ele é apenas um mundo onde é possível circular e você tem acesso a informações, a imagem, a notícia, a som, a questões positivas e negativas de diferentes partes do mundo, ok? Então, entrando aqui na globalização, esse mundo integrou a aldeia global, a globalização internacional, tá? Porque desde a esfera local, chegando às relações mundiais, eu passo a ter essa influência do mundo, tá? Pontos positivos e negativos, mas um ponto marcante quando eu falo na globalização, eu acentuo e consolido a desigualdade. O mundo globalizado, ele é um mundo da desigualdade, porque eu tenho ricos se firmando, expandindo e crescendo cada vez mais ricos e os pobres, tá? Mesmo com a ideia, com a visão e com uma certa melhora, né? Eles não conseguem alcançar essa riqueza que os ricos têm, ok? Então a globalização ela acentua a desigualdade e além disso essas camadas inferiores aí de renda, de tecnologia, de acesso, de condição, elas passam a enxergar a riqueza e as benesses em que existem na vida dessa
camada superior, né? Então a globalização ela passa a dar a possibilidade de você enxergar o que você não tem. Então isso aí gera uma série de conflitos e questões dentro do âmbito social a partir do momento que eu tenho essas possibilidades. O mundo é considerado como sendo um mundo que encolheu seu tamanho, né? As distâncias não são mais barreiras, né, que impossibilitem que a notícia chegue, que uma imagem seja compartilhada, que uma fala seja divulgada, que um entendimento e conhecimento sobre um território, né, seja controlado. Porém, o acesso à real condição de igualdade, ele não existe. Tá? O equilíbrio nas relações e nas condições, ele não existe. O que existe é um reposicionamento e uma consolidação dessas posições, onde eu tenho uma pequena parcela lá em cima e a massa dividida em camadas, sendo que uma parcela muito grande fica na camada mais baixa. Ok? Aí eu tenho... A lei consolida também o que? A interdependência. O que é consolidar a interdependência? Os países não conseguem mais caminhar, evoluir e seguir a sua realidade política, econômica e social, né, isolados. Agora todos os países são interdependentes. Por isso que o mais fácil de exemplificar isso são os blocos econômicos. Blocos econômicos são esses grupos em que os países participam, acordos econômicos para poder manter a sua capacidade de desenvolvimento econômico ou fortalecer essa capacidade e se fortalecer no cenário econômico mundial, né, dentro deste mundo globalizado internacionalmente e interdependente. Então eu preciso manter relações com outros países, tá? Por mais que eu queira, eu não consigo ficar sozinho mais. Essa é a questão. E o mundo, nesse momento, ele deixa de ter essa divisão, que oeste-leste, né? Oriente-ocidente, isso deixa de existir, porque esse aqui é período da Guerra Fria. Agora eu passo a ter uma divisão no mundo norte-sul. Norte-sul por quê? Eu tenho um norte com a concentração da maioria, né, da grande massa dos países desenvolvidos, das realidades de contextos sociais, econômicos e políticos que giram dentro que nós vamos ver os detalhes aí, que representam o desenvolvimento de um país, e o sul, né, os subdesenvolvidos ou emergentes, que concentram aí no hemisfério sul do planeta. Então tem desenvolvidos no norte, subdesenvolvidos ou em desenvolvimento no sul. Com uma pequena exceção aqui, tá? Que você vai ter lá a Austrália, Nova Zelândia, que estão aqui no hemisfério sul, mas se enquadram dentro das características dos países desenvolvidos. Então a divisão, você pode considerá-la que ela é norte-sul, porque, de uma forma geral, a maioria dos países subdesenvolvidos e emergentes estão no hemisfério sul e a maioria dos desenvolvidos no hemisfério norte, ok? Então, para a gente entender esse detalhe, essa diferença provocada, essa desigualdade consolidada, consolidada com a globalização, onde nós temos o termo para explicar essas relações, desenvolvidos e em desenvolvimento ou emergentes. Vamos começar com os desenvolvidos. Quando nós temos envolvidos, nós vamos falar de países que conseguiram, ao longo da sua história, de acordo com processos históricos de colonização, de formação, de ocupação, de domínio de outros territórios, de concentração de riquezas, tá? Desenvolver uma grande sociedade de consumo. Então eu tenho uma massa populacional desse país com alto poder de compra e de consumo. Se consome, movimenta a economia, gera riqueza na indústria, mantém o ritmo de crescimento e desenvolvimento. São sedes, nesses países, são as sedes das multinacionais e transnacionais, que são empresas com uma atuação no cenário global, são empresas que movimentam muitos recursos, geram recursos e passam a colocar unidades nos países subdesenvolvidos e emergentes, porque tem necessidade de matéria-prima, tem necessidade de obter recursos para manter esse ritmo econômico industrial. Essa necessidade de manter recursos e desenvolvimento econômico manter esse desenvolvimento econômico faz com que essas multinacionais e transnacionais fortaleçam as sedes e direcionem o lucro, a riqueza, para esses países desenvolvidos. Então tem uma manutenção agora de uma característica moderna, né, uma nova forma de exploração dos países em desenvolvimento emergentes. Que antes eu tinha lá colonização, né? Agora é a atuação das multinacionais e transnacionais
que atuam dentro desses países em desenvolvimento, explorando recursos e concentrando riqueza nos países desenvolvidos. Sociedade urbana, tá? Eles têm um processo de urbanização lá no começo do século XIX, que se consolida e se organiza, né? Se concretiza no século XX, então já é uma sociedade urbanizada. Uma agricultura moderna, mecanizada, tá? Com alta tecnologia, onde eu tenho os avanços tecnológicos e desenvolvimento criados nesses países e para que a agricultura seja eficiente. Bancos e instituições financeiras mundiais. Esses bancos com atuação mundial movimentam os recursos financeiros dentro das operações de bolsas de valores, as grandes bolsas de valores que ditam o ritmo e a crescente ou a queda das economias mundiais estão dentro desses países. Os tecnopolos criando tecnologia e sendo donos de patentes, das grandes patentes no mundo, certo? Tendo esses tecnopolos como berços incubadoras de novas ideias e mentes que estão sempre produzindo e criando novas tecnologias, fazendo com que esses países mantenham a hegemonia do desenvolvimento científico. Né? Então, sempre que fala de grandes pesquisas e desenvolvimento científico, você vai ter principalmente nos tecnopolos desses países desenvolvidos. E um elevado nível econômico. O que é isso? Eu tenho uma média de renda da população bem maior, né? E acaba sendo um mecanismo de manutenção de todos esses outros elementos aí, certo? Então essas são as principais características dos países desenvolvidos. Agora vamos para os em desenvolvimento ou emergentes. Quando eu tenho os em desenvolvimento emergentes, o princípio básico que você tem que entender, por isso que eu coloquei essa escadinha aqui, ó. Nós estamos degraus abaixo. Tá? Não é que não exista possibilidade de melhora, existe essa possibilidade. Tá? Vamos alcançar? Não posso dizer que sim nem que não, mas se é uma escada, o outro também está subindo. Se ele sobe numa velocidade maior, eu nunca alcanço, mas eu sempre estou na ideia de subir o próximo degrau. Por isso que eu falei a questão de que consolidar a ideia de que é possível, porque aí eu mantenho essa esperança, esse trabalho e esse ritmo. É bom para quem? Para quem já está lá em cima, porque eu estou trabalhando para ele. Eu não falei que os em desenvolvimento fornecem matérias-primas, recursos, né, e se relacionam, são interdependentes. Se eu tenho uma relação de interdependência com um que está abaixo de mim, que tem ilusão de chegar no mesmo nível que eu e se esforça e se dedica, resultados dele também são bons para mim. Então eu mantenho o meu ritmo, enquanto o outro vem trabalhando, mantendo o ritmo dele devagar lá atrás. E eu mantenho o meu ritmo rápido aqui na frente. Eu fico em cima, ele fica embaixo e se consolida a desigualdade. Então, nessa posição aqui, tá, no livro de vocês, traz um autor que fala o seguinte: o subdesenvolvimento é um produto do desenvolvimento, certo? Nós somos um subproduto. Esse subproduto, por quê? Nós ajudamos a manter essa estrutura aqui. Só que qual que é a nossa realidade? Desigualdade social. Nós temos uma diferença muito grande, uma parcela pequena dentro desse universo aqui tem uma boa condição, uma massa, uma condição pior. Desigualdade social. Dependência econômica e tecnológica. Para caminhar a nossa evolução econômica, nós temos que comercializar com eles, sempre uma relação de venda, tá, de nossos recursos e comprar tecnologia. Eu dependo da tecnologia criada aqui, ó, nos tecnopolos, né, são as patentes deles, os grandes avanços. Mortalidade infantil é um país que, em função da desigualdade social, da falta de estrutura, das carências, a mortalidade infantil faz parte da realidade dessa sociedade e, em níveis maiores ou menores, dependendo do país, ela não deixa de existir. Tá? Apesar de existir o combate, né, a preocupação de acabar com a mortalidade infantil, ela não deixa de existir. Outro, expectativa de vida baixa. Por quê? Se eu tenho desigualdade, se eu tenho carências, é uma população que morre mais cedo, porque a vida dela foi pior, ela teve menos acesso à saúde, os empregos são empregos mais insalubres, né, que causam mais riscos, certo? Tem uma série de problemas sociais, como violência, né, uma série de condições que reduzem a expectativa de vida dessa população. Ok? Então eu vou ter uma realidade de pessoas que morrem mais cedo dentro do meu universo populacional. Então, nessa primeira parte, eu vou acabar por aqui, nessa questão para que vocês fixem o entendimento da desigualdade entre desenvolvidos e em desenvolvimento, que é o ponto base
tá? Que existe nas relações desse mundo globalizado. Nesse mundo globalizado, onde ele é possível que ele avance, que ele caminhe e ele se organiza nessa relação, desenvolvidos e em desenvolvimento, ok? Fiquem bem, até a próxima. Qualquer dúvida, estou à disposição.